Feira maravilhosa, às 12h40, com o nosso quadro Café com o Pastor. A gente quer homenagear, trazer as lideranças evangélicas de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, para conversar, falar um pouco de reino, falar um pouco da palavra de Deus e depois nós orarmos pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa nação. E hoje, não diferente, motivo de muita honra para nós, que nós temos o nosso presidente municipal do Conselho de Pastores, apóstolo Dinho, que também comanda a igreja Atos de Justiça. Seja bem-vindo, pastor Dinho. Apóstolo Luciano, muitíssimo obrigado. Boa tarde, ouvintes, Karina. É um privilégio, né, poder estar aqui nessa grande parceira que é a Rádio Hora, de todo o segmento evangélico e muito especialmente do Conselho de Pastores. Então, para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Pois é, a Rádio Hora, né, nessa visão que nós temos de reino, né, cada um, os pastores, né, trazendo a palavra, orando pela cidade, nós como o veículo de comunicação também trazendo os louvores, trazendo a adoração, sendo esse instrumento junto de vocês, homens e mulheres de Deus. Né, e conversávamos um pouco antes sobre a intenção desse Café de Pastores é também conhecer os ministérios relevantes da nossa cidade. E falando da igreja Atos de Justiça, conta um pouco para nós. Hoje as pessoas veem aquele prédio enorme, até Cuiê Educa ali com uma escola, mas como nasceu a Atos de Justiça, apóstolo Dinho? Então, a Atos, ela está com 18 anos. Ah, está na maioridade. Já podemos tirar a CNH. A Atos fez agora no começo do ano 18 anos, né? Eu já tinha um chamado ministerial desde a minha juventude, fiz teologia, mas aí eu achava que não ia mais seguir o ministério, né? E estava servindo na igreja, na primeira igreja batista, como líder de célula, como supervisor de célula por muito tempo. E aí, de repente, começou a voltar aquele fogo do ministério no coração, do pastoreio. E eu já imaginei assim, não, eu vou assumir o ministério, mas sempre pensando assim, da primeira igreja batista, onde eu sempre congreguei, nunca congreguei em outra igreja. Sim. Eu cresci na primeira igreja batista, me converti ali, me batizei ali, e eu imaginava que então eu ia ser um pastor dentro do Ministério de Família, lá na PIB. Mas aí Deus falou comigo, né? E falou claramente, falou através de profecia, falou no meu coração, que eu não ia ficar lá, que ia começar um ministério. No começo eu fui muito resistente a essa palavra. Mas aí o Senhor testificou, procurei o pastor Gilson, né? Nosso amado pastor Gilson Breder, queridão, né? Demais, homem de referência, um líder assim, extraordinário. Procurei o pastor Gilson, falei, pastor, é o seguinte, Deus falou comigo, meu chamado está aceso, eu amo aqui, nunca congreguei em outro lugar, mas Deus falou que eu vou sair. Ele falou, ok, falei, mas não é agora, pastor, não é agora, só estou comunicando antes porque eu não sei quando vai ser e a gente precisa se preparar, porque eu exercia várias funções dentro da igreja. E passado algum tempo, Deus falou comigo, falou, é agora, começa agora seu ministério. Voltei no pastor Gilson, falei, pastor, Deus falou de novo comigo, falou que é agora. E só que eu tenho uma palavra de Deus, mas eu só vou debaixo de bênção. E eu preciso da tua bênção. E aí ele disse, Dinho, eu não só te libero, como te abençoo e recomendo o seu ministério. Um homem de visão. E a grandeza, né? Grande, imenso. E aí eu fiz isso com todos os pastores da PIB. Né? Fui em cada um deles, contei tudo como é que estava e pedi a bênção de todos. Na minha consagração, que o Luiz Hermínio é quem fez, eles estavam lá. Até o pastor Jonathan de Oliveira, que foi meu primeiro pastor, que me batizou, estavam lá na minha consagração. Só que antes de eu começar, eu tinha 5 células que eu supervisionava. Daí eu reuni as células, começo de ano, falei, olha, a gente está em época de multiplicação, as pessoas assustavam, como multiplicar? Acabou de sair do recesso e tal. Falei, não, fiquem tranquilos, a multiplicação é da supervisão. Eu e a minha esposa, Ana Paula, temos um chamado. E nós vamos atender o chamado. Vocês não foram chamados. Ninguém pode ir com a gente. Nós vamos começar o ministério em casa, na varanda da nossa casa. E assim começamos com 8 pessoas na varanda da nossa casa, debaixo da bênção do pastor Gilson e de todos os pastores da primeira igreja batista. E aí, debaixo da cobertura do apóstolo Luiz Hermínio. E eu me recordo ainda da Atos de Justiça, sendo uma congregação já relevante, mas ainda pequena ali na Zarã, né, apóstolo Dinho. E conta para nós como foi esse desafio de vir para esse prédio desse tamanho, que eu acho que tem um testemunho grande, né, de vir para esse prédio desse tamanho, né? Conta um pouco para nós. Olha, ministério a gente tem que caminhar por fé. Não tem outra maneira de exercer o ministério se não for por fé. E eu aprendi uma coisa, Luciano. Eu não preciso fazer planos.
Eu não tenho planos. Deus tem planos. Ele já fez os planos, o que eu preciso, né, o meu esforço é entender os planos de Deus, ouvir a voz de Deus, crer e partir para cima, né, e executar aquilo que está no projeto de Deus. E Deus fala, né, Deus comunica a vontade dele. Se nós estivermos prontos, dispostos a obedecer e a cumprir a vontade dele, Deus não se cala. Então, na ocasião, quando nós mudamos, primeiramente lá para Zarã, já foi um passo de fé, porque a gente tinha uma congregação ainda menor, aqui no Tiradentes, e era bem simples, né? Bastante simples. Daí, quando surgiu aquela oportunidade de mudar lá para Zarã, já foi um desafio muito grande, porque a gente não tinha recursos para fazer reforma daquele prédio. O nosso som era muito ruim, a bateria não dava afinação, não tinha nenhuma qualidade, né, sonora. A igreja era muito precária no som. E quando nós mudamos para lá, falei, como é que a gente vai fazer com esse som? Eu lembro na época, um som novo, na época modesto ainda, custava 80 mil reais. E a gente não tinha recurso. Daí o Amaro Melo, um profeta, homem de Deus, né, ele falou comigo, ele não me conhecia, e ele falou várias coisas a respeito da Atos. E aí quando eu estava saindo da reunião com ele, ele falou, pastor, compra sem dinheiro, Deus paga a conta. Na hora que eu saí da sala, eu já liguei no fornecedor do som, falei, pode colocar. Ousadia. Ousadia. Né? E deu tudo certo, a gente gastou muito mais do que imaginava e não atrasamos nenhuma conta. Na época de sair lá das Aranhas, já não cabia mais. Sim. A gente fazia vários cultos, mas ainda assim estava muito espremido. E eu tenho dificuldade com muitos cultos, assim, porque tem que colocar limite, né, no horário para encerrar. E aí eu buscando um lugar para mudar, quando surgiu esse local onde nós estamos aqui, né, bem perto aqui da Rádio Hora. Pois é, nossos vizinhos somos aqui, amados vizinhos. Aqui, somos vizinhos. Já entramos no ambiente ungido, abençoado. Aí o valor do aluguel aqui era 5 vezes maior do que o aluguel que a gente pagava. Que já não era um aluguel tão barato, mas aqui era 5 vezes maior. Daí muitos irmãos falam, não, pastor Dinho ficou louco. De onde vai tirar esse recurso? Porque a gente não tinha essa folga. Né? Falando, não, mas eu tinha uma convicção no coração, nós vamos fazer. Gastamos também 5 vezes mais na reforma do que aquilo que a gente tinha de reserva para a reforma. E deu certo, sempre funciona. Né? Agindo pela fé sempre funciona. E é interessante, Luciano, que é parecido com um motor de carro. Quando você aperta o acelerador, a bomba de gasolina ela injeta. Quando você tira o pé do acelerador, a bomba também vai recuar. Né? Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, pisando no acelerador, Deus provê. Quando você não tem algo para fazer naquela dimensão, também não sobra. E o senhor vai falando, e dentro do nosso ministério, que é a IECG, nós estamos na unção de Benjamim, 5 vezes mais. E o senhor está falando 5 vezes mais, né? O senhor foi investindo 5 vezes mais no ministério, ele foi crescendo, né? E é maravilhoso. E o senhor também traz uma palavra muito interessante sobre os momentos de acelerar, né? E aqui mesmo, esse prédio, foi um momento seguinte, nós estávamos passando, nós entramos aqui, na verdade a gente procura aqui em momentos de pandemia, tudo parado, todas as atividades paradas, e diante de uma palavra de Deus, eu senti no meu coração, eu falei assim, isso aqui uma hora vai resolver. Eu falei, na hora que resolver, nós vamos estar num lugar melhor. E aí nós entramos para cá, investimos, fizemos esse estúdio maravilhoso, esse estúdio panorâmico aqui numa esquina maravilhosa, e quando as coisas voltaram, nós já estávamos aqui diante de uma palavra. Apóstolo Dinho, né, a gente falando sobre o novo, né, e aí Atos de Justiça está aqui, nossa vizinha, e como veio essa questão do IEDUCA, né, um Instituto Educacional 100% cristão, como nasce isso aí? Foi na mesma época, né, com o mesmo profeta Amaro Melo, quando ele falou, compra sem dinheiro, Deus paga a conta, ele profetizou muitas coisas a respeito daquilo que Deus queria fazer na Atos de Justiça, que iria fazer, né? E uma das coisas que ele falou é que nós teríamos um colégio que iria de berçário a seminário. Nós éramos uma congregação com 100 e poucas pessoas, né, num lugar bastante simples, bastante modesto. Então, imaginar, né, do ponto de vista natural, você ter um colégio de berçário até seminário, era completamente maluquice. Mas eu criei, né, porque a fé ela é loucura, né, para a sabedoria humana. E eu criei naquela palavra. Só que nós ainda não tínhamos possibilidade de iniciar nada naquele tempo. E isso levou 9 anos. Aí quando nós estávamos fazendo a documentação para começar o colégio,
Aí eu pensava assim, nós temos muitos projetos sociais, e imaginava que seria um colégio assim bem voltado para uma classe que precisasse de um colégio assim social, né? Uhum. E aí esse mesmo irmão, o Amaro Melo, quando ele chegou aqui no nosso prédio, ele ligou e falou: pastor, tem uma faixa espiritual lá na frente escrito Excellence. O que é isso? Falei: não sei, profeta, Deus mostrou para você. Vamos entender. Daí no dia seguinte ele chega e falou: pastor, está lá de novo. Tem na fachada do prédio está escrito Excellence. Uhum. Daí eu entendi que Deus estava falando a respeito do colégio. Sim. E aí eu fui orar, fui buscar a direção de Deus. Deus falou comigo: falou que as famílias que têm condição de pagar uma boa escola são tão carentes quanto aquelas que não têm. Porque a carência para Deus, ela não é financeira. A carência para Deus é de princípios, de valores, né, de conteúdo, não é financeiro. Ele falou: então as famílias que têm condição de pôr as crianças num bom colégio, elas não têm onde pôr. E aí eu entendi que a gente precisava ter um colégio de excelência, né, com um bom programa bilíngue, com um bom conteúdo, com boa estrutura, com um bom quadro de colaboradores, com professores qualificados. E assim começou. E educar, começamos em 2020, somente com ensino infantil, e a gente abre o colégio em fevereiro. Quando chega março, pandemia. Nós tínhamos 20 alunos, 21 alunos e 22 colaboradores registrados. Tinha mais colaborador do que aluno. Né? Mas, lógico, a igreja ela era o suporte financeiro para o colégio. Sim. E aí o que aconteceu é que daqueles 20, 21 alunos, ficaram 8. Todos os outros deram baixa na matrícula das crianças, né? Que era de ensino infantil. E eu tomei uma decisão. Falei: nós não vamos demitir ninguém. Nós vamos manter o colégio, né? Vamos conservar todo mundo. Minha esposa falou: não, você está doido, né? Não é hora. Será que você ouviu bem a Deus? Não é hora de a gente fechar o colégio, esperar passar a pandemia, depois a gente abrir? Eu perguntei para ela, falei: Ana, eu sou o dono do colégio? Não. Quem é o dono? É Deus. Eu falei: então vai lá e conversa com ele, porque ele só me mandou abrir, ele não mandou fechar. Então, aí enfrentamos o desafio. Foi assim extraordinário, porque imagina você dar aula online para criança do infantil, que era alguma coisa que a gente não estava acostumado nem com aula presencial ainda, estava começando, né? Sim. E aí tinha que dar aula online, fazer gravação de curso, enfim. Foi assim um período muito bom, e hoje o colégio, graças a Deus, tem mais de 300 alunos. Já estamos no ensino médio, já começamos o ensino médio, temos desde berçário até o primeiro ano do ensino médio, ano que vem é o segundo ano do ensino médio, e logo em breve eu espero que nós tenhamos também uma faculdade. Pois é, estamos conversando com o apóstolo Dinho, da Igreja Atos de Justiça, e também presidente municipal do Conselho de Pastores, nesse Café de Pastor, nessa terça-feira. E, apóstolo, a gente daqui a pouco vai ter a nossa oração da hora nona, mas uma coisa que veio no meu coração, e o senhor falou sobre pandemia, e eu conheço um pouco da história do senhor. A pandemia, o senhor foi acometido daquele Covid e teve uma experiência maravilhosa. Gostaria que o senhor pudesse compartilhar com toda a nossa audiência como foi a sua experiência com o Covid, e aquilo que o senhor viu e a mensagem que o senhor traz para essa vida agora. Foi o melhor e o pior tempo da minha vida. Pior tempo do ponto de vista físico, clínico, e o melhor tempo na minha vida espiritual, porque eu tive 53 dias internados na UTI e mais de 2 meses de home care, né, com cuidado intensivo diário. Fui para casa, saí do hospital com um aparelho de respiração. Não fui só entubado, fui traqueostomizado. E os médicos marcaram o dia para eu morrer. Era dia 20 de setembro de 2020, quando eu já estava no meu segundo choque. E depois de muitas complicações, ele falou: agora não tem mais o que fazer. Todos os pacientes que chegaram naquele estado, eles vieram a óbito. E eu, de fato, já não estava mais no corpo. Eu estava tendo experiência, estava na dimensão do espírito, né, com o Senhor. E lá, quando eu estava para entrar na eternidade, veio uma voz da terra. Não foi a voz de Deus, eu estava em comunhão com Deus, mas veio uma voz da terra dizendo assim: mas tem muita gente orando por você. E aí eu perguntei para Deus: Senhor, é justo o que eles estão pedindo? Eu quero ir e eles querem que eu volte. Eu de frente para a entrada da eternidade. Eu podia entrar no portão da eternidade. E Deus não respondeu. Ele só colocou no meu coração, testificou assim: a escolha é sua. Você está abençoado para ir ou para voltar. Então Deus me deu o privilégio, a oportunidade de escolha. E eu escolhi ir, mas quando veio essa voz,
né? Tem muita gente orando por você. Aí eu dei um grito lá na dimensão do Espírito, falei, eu decido concordar com as orações. E aí eu voltei para o meu corpo. Quando eu decidi, aquele cenário, né, na dimensão do Espírito, ele encerrou. Continuei tendo experiências ainda sedado, ainda em coma, né, mas já no corpo físico. Então fala assim, no corpo físico foi a minha pior etapa da vida, mas na espiritual eu ouvi coisas extraordinárias nos dias que eu estive em coma, tive experiências assim que a gente leva muito tempo para compartilhar a respeito desse assunto. Pois é, eu adoro esse testemunho do senhor, né? Porque de uma coisa muito difícil e muito ruim, né? Da enfermidade. E quantas lideranças passaram por isso, né? Teve o senhor, teve o apóstolo Denilson e outros que estão nos escutando aqui. E o senhor teve essa experiência, é isso, né? E o senhor escolhe vir atender a esse chamado de voltar aos seus. E desse 2020, 2026, o que Deus tem feito, né? Na sua casa, na sua família, no seu ministério. Então, esse é motivo de muito orgulho para a gente e de gozo, né? Junto com o Senhor. Apóstolo Dinho, como eu disse, agora às 15h, nós vamos fazer uma oração, um clamor. E eu queria chamar a nossa chamadinha para que nós pudéssemos fazer essa oração e depois a gente encerrar o nosso bate-papo. Karina? Oração da hora nona. Apóstolo Dinho, o senhor fica com os microfones abertos da Rádio Hora 92,3 para que faça uma oração pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. O senhor é uma voz profética aqui, nós queremos estarmos emanados aí, orando e clamando. Fica à vontade. Amém. Eu convido todos os ouvintes para orarmos juntos, então. Pai amado, nós te louvamos. Damos a ti a honra, a glória, porque toda ela é devida somente ao teu nome. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar em Campo Grande, uma cidade que o Senhor escolheu. Sabemos que o Senhor tem planos, propósitos, o Senhor tem tanta coisa ainda prometida para a cidade de Campo Grande que ainda não aconteceu. Mas nós cremos em cada uma das liberações de palavras proféticas sobre Campo Grande. E o que nós pedimos é para que todas elas se cumpram, que venha o avivamento prometido. Senhor, trabalha no coração dos líderes, traz unidade na liderança espiritual da cidade de Campo Grande. Senhor, prepara o ambiente espiritual nas nossas vidas, no nosso coração, nos nossos ministérios, nos lares, para que a glória do Senhor seja manifesta, para que muitas vidas sejam transformadas, sejam salvas. Senhor, nós já podemos visualizar, podemos enxergar no Espírito, Senhor Deus, famílias inteiras sendo salvas, enfermidades sendo curadas, mortos ressuscitando. Senhor, nós cremos, Senhor Deus, numa cidade onde há modernidade, onde as coisas funcionam bem, onde os maridos respeitam as esposas os seus esposos, Senhor, que cuidem bem dos seus filhos, educando-os no caminho do Senhor. Nós acreditamos, Senhor Deus, numa cidade pujante economicamente. Nós cremos, Senhor Deus, numa boa gestão, boa administração, numa organização dirigida, guiada pelo Teu Santo Espírito para Campo Grande. E nós pedimos isso. Pedimos, Senhor, visita agora cada um dos nossos ouvintes, cada lar, cada casa, Senhor Deus, onde há um coração aflito, onde há uma ansiedade. Tira a ansiedade, Senhor. Tira a ansiedade. Sabemos que tudo está em Tuas mãos, que nada foge ao Teu controle. Então tira, Senhor, a ansiedade desse irmão, dessa irmã, que agora estão aflitos com situações, circunstâncias da vida. Mas sabemos, o Senhor cuida e guarda dos seus. Então, Senhor, traz a Tua shalom, traz a Tua paz, traz, Senhor, a Tua tranquilidade no coração do Teu povo. Senhor, desperta aqueles que estão agora abatidos, enfraquecidos, aqueles que estão já desanimados. Volta a dar ânimo, disposição, alegria do Espírito, Senhor. E que o Teu reino cresça em Campo Grande e seja estabelecido, o nome do Senhor seja reconhecido, que Campo Grande verdadeiramente seja uma cidade de Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, né? Essa foi a nossa oração da hora nona aqui às 15h, trazendo essas lideranças para orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Apóstolo Dinho, os microfones estão aí para essa parte final. Se eu quiser deixar algum recado, algum outro ponto, fique à vontade. Quero dizer que
Tudo que nós precisamos é da presença. A coisa mais importante na nossa vida é a presença dele. Então nós buscamos, às vezes nos afligimos e corremos atrás de tantas coisas, mas a solução para tudo está na presença, porque Jesus, ele é suficiente. Se eu tenho a presença dele, eu tenho solução para os meus problemas de saúde, para os meus problemas emocionais, para os meus problemas financeiros, para os meus problemas de todas as áreas, A presença dele é o que nós mais necessitamos. E o meu desejo é que a presença dele seja manifesta no coração de cada um. Aqui já há uma presença e eu desejo que a intensidade da presença dele aqui seja aumentada, duplicada, triplicada, que seja transbordante aqui na Rádio Hora e que alcance todos os ouvintes. Então busquem a presença. Amém. Então nosso café hoje, café com o pastor, com o apóstolo Dinho, da Igreja Atos de Justiça, presidente do Conselho Municipal de Campo Grande. E nós, na próxima quinta-feira, estaremos aqui com o nosso Bispo Tonetti, também trazendo uma palavra. Nome de Deus. Um grande abraço. Continuamos com a nossa programação no programa Sempre Mais com Karina Ketty.